Você em casa já parou para pensar? Você sabe a diferença entre sexo e gênero? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre gênero e sexualidade. A gente vai discutir sobre gênero e natureza. O que é orientação sexual? O que é identidade de gênero? The first thing you need to know about gender is that it's not the same as sex. I think it's important to make a very clear distinction between the two terms gender and sex. Vamos falar sobre uma questão importantíssima: gênero e sexualidade. To imply that sex or gender is fixed and always the same is wrong. Tem muita gente que ainda não conhece essas palavras, as diferenças entre gênero e sexualidade. Qual é a diferença entre sexualidade e gênero? Nós realmente temos visto vários youtubers, personalidades, até artistas que nem deveriam ter essa autoridade intelectual, comentando essas questões de gênero. E sim, esse ativismo judicial e legislativo, através de propostas como essa ADI do PSOL, com projetos de lei que já foram apresentados por Jean Willis, Érica Cocai, etc. Todos eles se baseiam no conceito de gênero como distinção entre gênero e sexo. E uma das principais personalidades feministas na defesa da ideologia de gênero é a Judith Butler. Ela ficou bastante conhecida no Brasil porque recentemente veio para cá, causou muita polêmica a sua presença no país. You're not welcome in Brazil. You're not welcome here. Fuck yourself and go to hell. You're not welcome here. You're not welcome. You guys are evil. Those ladies here want to make it official the pedophile. No, essa ideologia. You're not welcome here in Brazil. E ela mesma, Judith Butler, define pra gente gênero como essa dicotomia, né? Como essa diferenciação entre gênero e sexo. Aqui na página 25 do livro dela, um dos mais famosos, que é Problemas de Gênero, ela nos diz o seguinte: concebida originalmente para questionar a formulação de que a biologia é o destino, a distinção entre sexo e gênero atende à tese de que, por mais que o sexo pareça intratável em termos biológicos, o gênero é culturalmente construído. E ela continua, diz ainda: não há razão para supor que os gêneros devam permanecer em número de 2. E continua na página 27. O próprio construto chamado sexo seja tão culturalmente construído quanto o gênero. Então, nasço homem, mas me comporto como mulher, me visto como mulher, então eu tenho um gênero que é diferente. Então, para a gente entender a teoria de gênero, política de gênero, perspectiva de gênero, igualdade de gênero ou ideologia de gênero, né, a gente tem que entender o seguinte: existe uma história que começa nos anos 60 e começa com a história do Dr. Money, né, um sexólogo, né, que de repente tem em suas mãos uma situação perfeita para uma teoria que ele faltava uma cobaia para a coisa funcionar. Ele é um psiquiatra conhecido por lidar com transexuais e com travestis, então uma das primeiras experiências que ele faz foi com a família Heimer. E o Dr. John Money fala especificamente sobre esse caso no seu livro Os Papéis Sexuais. Lá na página 81 do livro, ele começa a descrever essa família. Havia uma família que vivia no campo e esse casal concebeu gêmeos. Esses gêmeos se chamavam Brian e Bruce. Os dois, ali por volta do 6º mês de vida, começaram a desenvolver problemas de fimose. A mãe e o pai, preocupados com isso, procuraram um hospital para realizar uma cirurgia de fimose nos 2 bebezinhos, que tinham apenas 6 meses. O primeiro a ser submetido a essa cirurgia foi o Bruce. Só que um erro médico no momento de fazer essa cirurgia acabou mutilando o pênis do bebezinho, do Bruce. Então, essa família, esse casal, estava agora com 2 bebês gêmeos e um mutilado. Então, esses pais, muito angustiados, em determinado momento assistiram na televisão, para você ver a relevância e a autoridade que o Dr. John Money tinha, um programa onde o Dr. John Money aparecia apresentando um travesti, uma pessoa que havia mudado de sexo e que, portanto, era um experimento de sucesso, demonstrando que um homem pode ser uma mulher ou uma mulher pode se transformar em um homem com facilidade e com sucesso. Então, assistindo isso, esses pais começaram a procurar por essa alternativa, a alternativa de ressignificar o sexo ou a identidade da criança. Então, foram convencidos pelo Dr. John Money e outros especialistas a criar o pequeno Bruce como se fosse uma menina e mudaram imediatamente o nome dele para Brenda.
Eles foram convencidos também que mais tarde, aos 12 anos, poderiam fazer uma cirurgia plástica nessa criança para que ela tivesse uma vagina construída por cirurgiões plásticos. A gente lê aqui no livro do Dr. John Money que ele tinha expectativas gigantes com esse experimento. Ele diz, por exemplo, uma vez que a criança mal tinha começado a falar quando os pais se decidiram pela reformulação, havia uma excelente probabilidade da identidade sexual não estar ainda muito diferenciada na direção masculina. Então, o Dr. John Money era um pesquisador que acreditava que a criança deveria começar a sua transformação antes dos 2 anos de idade e que isso praticamente seria uma garantia de sucesso. Mais tarde, um dos seus adversários intelectuais resolveu ir atrás do caso. E o Dr. Diamond, investigando, finalmente encontrou a família Heimer. Encontrou o Brian, o antigo Bruce, que agora se chamava Brenda, e os pais. E quando ele encontrou essa família, encontrou uma família destroçada. Pai e mãe no alcoolismo, na esquizofrenia, problemas psicológicos, depressão. O próprio irmão, o Brian, já tinha se tornado um esquizofrênico com problemas em drogas, acabou inclusive morrendo por uma overdose. E quando o Dr. Diamond então finalmente encontrou a Brenda, pôde contar a Brenda que o caso dela tinha sido vendido como um caso de sucesso. E isso deixou o antigo Bruce, agora a Brenda, revoltado com a situação e o levou a contar a sua história. Então começou a refazer a sua biografia, a se informar sobre o que tinha sido dito sobre ele e contou para o mundo que esse experimento tinha sido fracassado e que tudo que o Dr. John Money escrevia nos seus livros, nas revistas científicas sobre esse caso, era uma mentira. Desde criança, o Bruce, que era a Brenda, não se sentia confortável com o vestido, com roupas cor-de-rosa, não conseguia se ajustar na escola, problemas de sociabilização, não se sentia uma menina, era mais agressivo e mais afeito às brincadeiras de menino do que normalmente uma menina é. E aí se descobre também através do Dr. Diamond que esses encontros anuais que o Dr. John Money fazia com os irmãos eram extremamente violentos, de mau gosto, até criminosos, se diria. Eles relatam, por exemplo, terem sido submetidos a encenações de relações sexuais entre os 2 irmãos, e o objetivo seria gravar ou fixar na cabeça das crianças qual era a atividade sexual do macho e da fêmea. Todos esses absurdos só foram revelados mais tarde, quando o Bruce ou Brenda resolveu contar a sua história. Então, esse caso, esse primeiro experimento, que foi o experimento do Dr. John Money, acabou com o suicídio, com a morte do irmão Brian, com o suicídio do David Heimer. Então, o Bruce, que virou Brenda, que virou David, acabou na vida adulta se suicidando, mesmo depois de ter tentado constituir família, não conseguiu lidar com o trauma da sua história. E os 2 pais visivelmente abalados no alcoolismo, na depressão, enfim. A família Heimer foi todinha, os 4 membros dela, destruída pela ideologia de gênero. I was never happy as Brenda. Never. And I'd slit my throat before I go back to that. I'd never go back to that. It didn't work because that's life. Because you're human. You're not stupid. And eventually, you wind up being who you are. Entre em nosso site e saiba como ter acesso a entrevistas e cursos exclusivos. E lembrando, esta é a semana da Black Friday da Brasil Paralelo. São as melhores ofertas do ano. Nós contamos com você. Então a gente vê que houve uma etapa em que essa teoria de gênero, esse conceito, embora ainda não tivesse esse nome, tentou se instalar através da ciência, né? Então tentou ser vendido como uma proposta científica. E nós vemos que fracassou como ciência. Alfred Kinsey, Dr. John Money, todas as personalidades que tentaram vender essa fluidez de gênero ou essa diferenciação sexual através da opção, da decisão, da educação, se demonstraram fraudes, né? Então todos esses experimentos foram fracassados. Mas se fracassaram como ciência, como é que a gente justifica eles continuarem prosperando como ideologia? Isso é muito importante. O movimento feminista abraçou essa ideia de ressignificação sexual. Então nós vemos lá na década de 40, 50, ao mesmo tempo em que fracassava cientificamente nas mãos do Dr. John Money, surgia ideologicamente nas mãos das feministas. Das ondas feministas, a gente entende, tem a primeira onda, que é aquele caminho que estava se estruturando, o pessoal conhece do voto, tá? Mas ali ainda não tinha a teoria de gênero. Nós estamos falando das 2 ondas, da segunda e da terceira onda,
No movimento feminista de segunda onda é que surgem duas grandes pensadoras feministas, a Beth Friedan e a Simone de Beauvoir. A Beth Friedan, como uma americana, falava principalmente para as burguesas, e a Simone de Beauvoir, como uma francesa ligada ao socialismo, falava principalmente para as feministas de esquerda. Mas as duas tinham algo em comum, o desprezo pela feminilidade. Nós temos a principal obra do século XX que fundamenta tudo isso, que é de Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, onde ela vai colocar que a opressão da mulher é mantida por existir homem e mulher, pelo binarismo. Ela abre isso nos anos 49, ela vai falar, olha, as mulheres conseguiram os direitos civis e políticos, mas a mulher ainda não alcançou a liberdade. E por que não alcançou essa liberdade? Ela não alcançou ainda porque existe uma opressão do papel da mulher que ainda tem como opção no seu imaginário ser mãe, ser mulher em si. A Beth Friedan, por exemplo, publicou um livro chamado Mística Feminina. Ou seja, para ela, o feminino e a feminilidade são uma mística, um mito e uma invenção. Então ela difunde esse livro entre as americanas, dizendo que tudo que nós conhecemos como feminino, a maternidade, as preferências profissionais, como por exemplo enfermagem, pedagogia, o apreço pelas crianças, o cuidado com os idosos, a domesticidade, enfim, quaisquer características femininas são apenas propaganda e invenção masculina para oprimir as mulheres. Então a Beth Friedan vai vender essa ideia de que feminino não existe. A Simone de Beauvoir, ao mesmo tempo, lá na França, vai escrever Não se nasce mulher, torna-se, relacionada principalmente ao materialismo e ao existencialismo do Sartre, que era seu amante. Ela começa a vender a ideia de que ser mulher ou ser feminina depende de uma decisão, de uma construção social. On ne naît pas femme, on le devient. Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Veja, essas são as primeiros frutos da ideia de gênero, embora ainda não se tenha esse nome. Tanto americanos quanto franceses, então, são envenenados com essa ideia de que a feminilidade e a masculinidade são construções e, portanto, são falsas, de que são artificiais e de que não são naturais. Mas temos também a Júlia Kristeva, que diz, estritamente falando, não se pode dizer que existam mulheres. Então veja, o feminismo que diz representar as mulheres, desde a segunda onda do movimento feminista, começa a trazer pra gente escritoras, pensadoras, protagonistas do movimento feminista que contestam a própria feminilidade e aí conseguem usar a ideologia de gênero a favor do movimento feminista. E é por isso que hoje nós dizemos que a ideologia de gênero é a terceira onda do movimento feminista. Então Simone de Beauvoir abre um caminho que não só Friedan vai escrever sobre isso, mas outras tantas feministas começam a teorizar sobre a existência de uma mulher. Essa teoria vai ser desenvolvida posteriormente por outras feministas, por várias delas, mas principalmente por Butler, a sua principal obra, O Problema de Gênero, a subversão da identidade, já mostra no próprio subtítulo o que se pretende. Dizer que não há uma identidade, algo determinado. Como nós vimos no livro da Judith Butler, se o gênero é fluido, então ele também não pode ser reduzido ao número de 2. Nós já temos feministas que dizem que existem 5, 7, e feministas que dizem que existem tantos gêneros quanto pessoas. Nós temos então registros bizarros, por exemplo, de pessoas adultas que acham que são crianças,
Os seres humanos que acham que são um gato, que acham que são um tigre, essas bizarrices já existem. É nesse momento em que os ideólogos de gênero conseguem criar a fluidez de gênero, ou o gênero fluido. Então, a sua obra, Butler, vai colocar essa ideia de que para se chegar à verdadeira liberdade, que não haja uma sociedade que continue gerando violências, tem que se modificar pela linguagem toda a compreensão que o homem tem de si mesmo, que isso foi uma imposição, que o gênero ele é de fato a libertação desse sistema, que o homem quando fala sexo, e sexo masculino ou sexo feminino, ele está dentro de uma prisão linguística. O gênero seria a libertação linguística.